TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, trazendo uma mensagem ao seu coração. Mas essa semana eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar de uma forma muito especial, como já vem falando todas as mensagens que nós sempre trazemos aqui para que possamos estar compartilhando com você. E eu quero iniciar o dia de hoje perguntando a você como é que está o seu dia, né? Como é que tem sido a sua semana, né? Estamos ainda vivendo, né, a Páscoa do Senhor, a ressurreição. Nós já trouxemos algumas mensagens falando sobre a importância de nós entendermos que Jesus está vivo, queridos. Ele está presente em todos os lugares onde nós estamos e não há como nós nos escondermos da presença do Senhor. Ele está conosco a todos os momentos. E nós precisamos, claro, viver, né, de acordo com que entendemos que a presença dele é real, queridos. Isso nos faz errar menos. Porque quando nós sabemos que Jesus está ao nosso lado, né, se você for tomar uma atitude errada, você vai pensar duas vezes. E eu espero que você tenha esse entendimento, que você faça essa reflexão. Depois desse domingo de Páscoa, nós viemos trazendo algumas mensagens sobre a ressurreição. E se você observar, nós entramos aí em Atos dos Apóstolos, nós temos trazido algumas mensagens com relação à Igreja do Senhor, e os acontecimentos, né, ao longo desse período onde os apóstolos tiveram, né, esse princípio da implantação do reino de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito sério, e para que nós possamos fazer essa reflexão sobre o nosso comportamento, as nossas atitudes diante de um Deus poderoso, um Deus que ele pode todas as coisas, um Deus que tem o poder da vida e da morte em suas mãos. E eu quero compartilhar com vocês, eu já peço que você pegue a sua Bíblia, creio que você já está aí com o seu caderno de anotações, você está aí com o seu marca-texto. Então pega a sua Bíblia e já abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui alguns versículos para que nós possamos estar compartilhando a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai de encontro a sua necessidade no dia de hoje. Mas eu quero começar com algumas perguntas para a reflexão. Será que nós temos como nos esconder de Deus? Será que nós podemos mentir para Deus? Será que Ele não sonda os nossos pensamentos? E quando nós mentimos para o homem, será que nós estamos mentindo para Deus? E que momento que a nossa mentira, ela pode nos trazer um dano até mesmo físico, até mesmo de morte? E nós vamos ver isso nesse contexto aqui de Atos, capítulo 5. E eu quero falar sobre a importância, né, de nós estarmos sendo mais claro diante do Senhor, sendo verdadeiro diante do Senhor. Vamos ler o texto? Então eu gostaria que você me acompanhasse nesse momento. Atos, capítulo 5, versículo 1 diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro também não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus.
Queridos, é um texto, né, que muitas vezes nós ouvimos algumas mensagens com relação a finanças, né, a dízimo, a oferta, mas não quero falar sobre dízimo, oferta, eu quero falar sobre o que motivou, né, a Ananias e Safira, né, o que levou à morte deles. Porque quando você continua o texto, você vai ver que a atitude deles levou à morte, né, por eles terem mentido ao Espírito Santo. E eu quero novamente fazer essa pergunta: será que nós podemos nos esconder de Deus? Será que Deus não está observando as nossas atitudes? Queridos, nós precisamos parar para analisar sobre isso. Por quê? Porque para algumas pessoas Deus está muito distante. Deus está no céu. E nós acabamos praticando algumas atitudes achando que Deus não está vendo, que Ele não está ali nos observando. E por talvez não haver uma consequência imediata, nós continuamos errando, pecando, falhando, mentindo, fazendo aquilo que não deve ser feito, achando assim: ah não, Deus não está me vendo, ou Deus está permitindo eu fazer isso de errado, ou se todo mundo faz, eu também posso fazer. Cuidado, cuidado com as suas atitudes, queridos. Cuidado com os seus pensamentos, seus desejos. Eu não sei se você já ouviu uma frase que diz, né, que a mentira tem pernas curtas. Queridos, nada fica encoberto por todo o tempo. Talvez fique por um tempo, mas não por todo o tempo. Uma hora se descobre. E nós precisamos hoje entender que nós, como cristãos, nossa atitude ela precisa ser diferenciada. Nós vivemos num mundo, né, que é um mundo que a gente sabe que ele é corruptível, né? Um mundo que está sempre tentando nos levar a tomar atitudes contrárias à palavra do Senhor. Mas nós precisamos ter uma identidade. E eu começo, né, perguntando: qual é a sua identidade? Será que a sua identidade é uma identidade mundana ou uma identidade cristã? Porque se a tua identidade é cristã, você vai precisar aprender a lutar, primeiramente, contra os seus próprios desejos, suas vontades, porque o pecado habita em nós, e o pecado faz com que nós venhamos ser, muitas vezes, corruptos. E nós precisamos avaliar as nossas atitudes. Queridos, mas a tendência do homem é interessante, né? Quando nós olhamos, né, desde lá dos relacionamentos, quando criança, né, a criança é interessante. A criança, quando ela está perto dos pais, ela é um santinho. Ela não faz bagunça, ela respeita. Mas quando está longe dos pais, elas erram. Elas fazem bagunça, aprontam todas. E eu já vi isso muito acontecer, porque eu trabalho com crianças, né? Nós temos lá 100 crianças, e quando às vezes as crianças aprontam lá dentro da instituição e nós vamos falar com o pai, os pais não acreditam. Porque perto dos pais, a criança é uma coisa, longe dos pais, a criança tem um comportamento diferente. Agora, o que tem a ver isso com a mensagem? Queridos, Ananias e Safira, eles acreditavam, né, que o voto que eles tinham feito, a promessa que eles tinham feito. A Bíblia aqui não fala, né, sobre essa promessa, mas nos dá a entender que eles fizeram uma promessa de vender a sua propriedade e dar toda ela para que pudesse estar ali investindo no reino de Deus. Mas o que dá a entender é que eles reteram, né? A Bíblia fala que eles reteram parte desse valor, que era deles. Mas a questão toda não é ter retido o valor, porque Pedro fala: não era seu, o dinheiro já não estava nas suas mãos. Mas por que vocês fizessem isso? Por que vocês mentiram? Queridos, a questão toda está em mentir. Por quê? Porque talvez no entendimento deles, eles tinham feito ali um voto com o homem. Por quê? Eles falaram com quem? Acredito eu, com Pedro, com seus discípulos, né, com as pessoas que estavam ali. Talvez foi uma palavra que eles deram em público, fizeram um voto em público, que estariam vendendo sua propriedade e dando, né, para que pudesse investir no reino de Deus.
para que pudessem ajudar outras pessoas, para que pudessem, né, expandir o trabalho que eles vinham fazendo. Então, acredito eu que eles, né, de alguma forma, anunciaram isso. E anunciaram a quem? A homens. Só que o que acontece? Muitas vezes somos assim. Nós, quando estamos longe, né, ou achamos que estamos longe, né, que seja de Deus ou que seja de alguém, nós aprontamos, fazemos aquilo que está de errado. Mas, queridos, entenda bem, Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onipresente. O Espírito Santo de Deus, hoje, ele está em todos os lugares. Enquanto eu falo com vocês aqui nesse momento, aquela pessoa que está lá do outro lado do mundo orando, o Espírito Santo de Deus está lá também. Então, hoje, o Senhor, ele está em todos os lugares e sondando os nossos corações, não somente o nosso comportamento, as nossas atitudes, mas o nosso coração. E ali, naquele momento, eles fizeram, né, um voto ao homem, sim, a Pedro, achando que eles não estariam fazendo um voto a Deus. E nós precisamos entender isso. Queridos, a Bíblia fala lá em Provérbios 15:3 assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então eu quero dizer uma coisa para você: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Eu não sei como tem sido o seu comportamento, não sei o que você pensa, não te conheço, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento eu não conheço, mas uma coisa eu tenho certeza e posso afirmar: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E muitas vezes nós falamos, mas o nosso comportamento é outro. Muitas vezes nós pensamos, nós queremos, mas o nosso comportamento é outro. Então entenda bem, existe uma frase, né, que eu ouvi muito no passado que falava, né, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Queridos, essa é uma frase que não cabe quando nós falamos das coisas espirituais. Na verdade, o nosso comportamento, né, nos mostra quem nós somos diante do Senhor. A Bíblia já fala que nós conhecemos a árvore pelo fruto, pelas atitudes, pela mudança, pela transformação de vida, pela forma de falar, pela forma de se vestir, pela forma de se comportar, pela forma como nós interagimos socialmente. Então nós conhecemos quem é quem. Então não adianta você falar assim, eu sou cristão. Amém, glória a Deus, queridos, que se você tem essa convicção no seu coração. Mas como está o seu comportamento diante de uma sociedade que vivemos? Porque, na verdade, o Senhor, ele nos chama para fazer diferença. Não é ser mais um em meio à multidão. Quando nós lemos a história, né, bíblica, você vai ver que Jesus, ele era seguido de 3 pessoas. Dos seus acusadores, que eram ali os fariseus, os saduceus, aqueles que queriam prender e matá-lo. Nós sabemos que Jesus era seguido por discípulos e Jesus era seguido por uma multidão que estava ali somente por interesse, por aquilo que ele tinha para oferecer. Agora, nesse momento, em qual multidão nós estamos? Quem nós somos? Fariseus, discípulos ou aquela multidão? Porque nós precisamos avaliar, analisar. Nós precisamos nos autoavaliar e fazer até mesmo uma avaliação crítica, uma análise crítica do nosso comportamento, da nossa forma de ser. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você pensa. E eu quero te deixar uma pergunta para você refletir. O que Deus tem visto em suas vidas? O que o Senhor está vendo em você? Como o Senhor te observa hoje? Se o Senhor fosse falar uma frase referente a você, qual frase seria? Essa pessoa é boa, essa pessoa é justa, ela é fiel, ela é uma pessoa que realmente cumpre com as suas obrigações, fala a verdade. Reflete sobre isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas.
queridos, fala sobre prestar contas. Fala que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, um dia nós vamos ter que prestar contas. Um dia nós vamos ter que estar diante do Senhor. E hoje, se você tivesse que prestar conta, como é que seria? Como é que seria isso? Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui porque a Bíblia ela não está aqui para te acusar, ela está aqui para te advertir, para te orientar. Eu estou aqui para que você entenda que o Senhor ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida abençoada. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter comportamentos dignos de sermos chamados de cristãos. É fácil? Não. Se eu falar para você que é fácil, claro que não é. Se eu falar para você que eu não erro, eu estou pecando, porque eu erro. Sim, eu erro. Eu erro todos os dias. Mas todos os dias também eu faço uma avaliação de mim mesmo, dos meus comportamentos, das minhas atitudes. Por quê? Eu quero ser melhor para o meu Senhor. E quando nós temos esse entendimento de sermos melhor para Deus, automaticamente você vai ser melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser melhor para a sua família, você vai ser melhor no ambiente de trabalho, você vai ser melhor na escola, você vai ser melhor socialmente. Então, quando nós somos melhor para Deus, você é melhor em todas as áreas da sua vida. Jesus diz que a nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sabemos que nós deparamos em muitas situações, muitas vezes, que nos impulsiona a mentir, a não falar a verdade. A situação de Ananias e Safira, nós sabemos que está relacionado, a um voto que eles não cumpriram. Nós precisamos rever também isso. Queridos, você não é obrigado a fazer o que está na Bíblia. Você não é obrigado. Eu já ouvi pessoas falar assim: pastor, eu não aceito a Bíblia, eu não aceito o cristianismo. Nós temos direito de escolha e eu respeito isso. Eu respeito. Porque se Deus nos respeita, Ele não nos impõe, Ele não nos obriga, Ele sendo Deus, Senhor de toda a terra, Ele não nos impõe, por que eu ia obrigar? Não, pelo contrário, respeito. Agora, a nossa palavra, queridos, ele precisa ser sim, sim, não, não. Quando nós deparamos com várias situações na nossa vida, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser honestos. Porque como está difícil hoje nós confiarmos nas pessoas, você está sempre assim, naquele sentimento que alguém vai te trair, alguém vai fazer algo de errado. Queridos, nós precisamos, eu sei que falar a verdade muitas vezes gera um custo, gera um preço muito alto, mas nós precisamos ser verdadeiros. O Senhor nos chama a ser verdadeiros, genuínos. O Senhor, Ele nos chama a sermos sal da terra e luz do mundo. E é para isso que o Senhor nos resgatou, para fazer a diferença. Quando você pega o contexto da história do povo de Israel, você vai ver que Deus levanta uma nação para que ela fosse referenciais para outras nações. Para que as nações ao redor olhassem para aquela nação e falassem assim: eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que abençoa, que prospera, que protege, que cuida, que livra de todo mal. Então o Senhor hoje, Ele quer utilizar a sua vida, a minha vida, para que outras pessoas também, através do nosso testemunho, talvez você não precisa nem abrir a boca para falar, não, mas através do seu testemunho, você possa alcançar milhares de vidas. Que as pessoas possam ver na sua vida a presença de Deus, o Espírito Santo agindo de uma forma sobrenatural. Aprenda, nós não somos obrigados a tratar, mas cumprir sim. Tratar. Se você tratou, querido, você tem que cumprir. Eu fui empresário, por alguns anos, antes de vir para o ministério, e eu vou te dizer uma coisa para você.
por algumas vezes eu levei prejuízo, né? Eu era mecânico de moto, tinha uma loja de peça e mecânica de moto. E algumas vezes eu fazia ali uma avaliação, né, do serviço a ser feito naquela moto, dava o preço, e quando talvez eu ia desmontar o motor, ou quando eu ia fazer o serviço, eu via que o defeito era muito mais grave. E por muitas vezes eu fiz o serviço, tirei do meu bolso, mas eu cumpri com a minha palavra. Queridos, nós precisamos entender isso. Tem hora que nós vamos ter que levar prejuízo, mas se você deu a palavra, nós não podemos voltar atrás, né? Porque isso gera credibilidade, isso gera confiança. E eu louvo a Deus porque o Senhor sempre colocou essa atitude no meu coração. E eu tive muita freguesia, vinha pessoas, né, de outros estados fazer serviço comigo na época. Então, eu consegui ser próspero, mas por quê? Porque eu trabalhava com a verdade, né? Eu trabalhava com comprometimento, né, com aquela pessoa que estava ali trazendo serviço para mim. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que se nós tratamos, nós precisamos cumprir. E esse foi o erro de Ananias e Safira. Eles trataram, mas não cumpriram. Em Eclesiastes 5, verso 4, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Eu vejo, né, até mesmo, né, na condição de funcionário. Quantos funcionários muitas vezes chegam numa empresa com várias necessidades, desempregado, com as suas contas atrasadas, com o seu aluguel atrasado, e chega ali pedindo emprego e se oferece para trabalhar, assina um contrato de trabalho, né? Ali o empresário explica a ele quais as funções, o que ele precisa fazer. Quando ele consegue quitar, aquele empregado, aquele funcionário, quando ele consegue quitar suas dívidas, quando agora está tudo bem, ele começa a tomar atitudes erradas com relação à empresa. Faltam, não cumprem com as suas obrigações. Queridos, você não é obrigado a tratar, mas cumprir sim. É isso que nós precisamos entender. No momento que você assina, no momento que você dá a sua palavra, alguns anos atrás falava que bastava, né, um fio do bigode como palavra, não precisava assinar um papel. Mas quando nós damos a palavra, queridos, nós não podemos voltar atrás. Nós precisamos cumprir o papel a qual nós nos dispomos a fazer e fazer melhor. E a Bíblia ela até nos ensina que tudo que nós fizermos, que nós venhamos fazer de forma como se fosse para Deus. Faça o seu melhor. Faça, né, não somente aquilo que é a sua obrigação, mas vai um pouquinho mais além, né, que você possa realmente ser observado, porque, queridos, eu aprendi isso. Eu trabalhei numa firma, quando jovens, eu entrei lá na área, né, da faxina, mas eu não me contentava só com aquilo não, eu fazia faxina, eu fazia arrumação, eu cheguei nessa firma como gerente de estoque. Eles pagaram para mim um curso na época, né, na faculdade, para que eu pudesse me formar lá, um curso técnico. Então, quando você faz o seu melhor, né, quando você veste a camisa, quando você realmente acredita, o milagre acontece. Eu estou falando isso, né, do mundo secular, né, do trabalho, do dia a dia, porque é assim mesmo. Quantas pessoas que eu conheço hoje, que eram aquelas pessoas que tudo que pedia ela fazia, tudo que pedia ela fazia. E hoje tem pessoas que são até presidentes de multinacionais.
Por quê? Porque elas não se contentaram de somente fazer o que precisava ser feito. Elas sempre iam além. Se tornaram gerentes, pessoas que se tornaram aí líderes, né, de grandes empresas. E no mundo espiritual não é diferente. Quando nós entendemos, né, que nós temos um pacto com Deus, quando nós fazemos um voto com o Senhor. E queridos, entenda bem, quando nós estamos fazendo um voto com um sacerdote, né, independente da religião, independente, né, se você fez um voto, né, e principalmente, né, quando eu falo de religião, quando você faz um voto, porque você mexe com o mundo espiritual, né, do bem ou do mal, mas você mexe com o mundo espiritual. Mas eu vou trazer para o cristianismo, né? Quando você, queridos, faz um voto dentro do cristianismo, você está fazendo um voto com Deus. Você está fazendo um voto com Jesus. Então, aquele pastor, aquele líder ali, ele representa o anjo da igreja. Ele não tem direito, claro, de manipular a tua vida. E o pastor não está ali para isso. Mas se você fez um voto diante da igreja, diante de um pastor, você precisa entender que você está fazendo um voto com Deus. E foi isso, né, que Jesus, Deus, o Espírito Santo, falou com Pedro. Então eu quero deixar para você algumas orientações. A primeira orientação: não se precipite em tomar suas decisões. Não haja por impulso. Antes de tomar uma decisão, pense, pare e pense. Não vai assinando qualquer documento sem você ler as letras miúdas. Cuidado, né, com o que você se compromete. Cuidado com o que você fala, porque talvez você vai ficar aprisionado, talvez você vai ficar, de alguma forma, vai gerar um custo na sua vida. Então, pense antes de você tomar uma atitude, pense antes de você fazer um voto. Segundo, reflita sobre as consequências da sua decisão. Queridos, toda ação gera uma reação. Por diversas vezes já me passou na minha mente coisas ruins. Eu sou ser humano, né? Como todo ser humano, queridos, mas nós precisamos refletir que voz é essa que está na nossa mente. Que tipo de pensamento é esse? Será que está vindo da parte de Deus ou está vindo da parte do mal? Então reflita sobre as suas decisões. Terceiro, se tomar uma decisão, cumpra. Tomar uma decisão? Eu errei, falhei. Não era para ter sido dessa forma. Eu me enganei. Querido, mas cumpra. Cumpra com a sua palavra, seja uma pessoa de palavra. Vá até o final da sua decisão. Quarto, há uma frase que diz: pratique a verdade todos os dias e nunca terá que mentir. Pratique a verdade todos os dias e nunca terá que mentir. Eu quero dizer uma coisa para você, você que está nos assistindo. Ananias e Safira morreram porque não cumpriram com seus votos. E quantas pessoas nesse momento estão morrendo, talvez não fisicamente, mas moralmente, espiritualmente estão longe de Deus porque não falam a verdade, porque não cumprem com a sua palavra. São pessoas que às vezes não conseguem crescer nem espiritualmente nem socialmente. Mas o Senhor, Ele quer mudar a sua história. É tempo de reflexão, é um tempo de análise, de autoanálise. E o Senhor busca nesse dia a mudar e transformar a sua vida. Então que você possa refletir sobre essa mensagem. Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Eu tenho certeza que Deus vai transformar não somente a sua vida, mas de todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Eu quero deixar para você um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Deus é a estrela da manhã.
TVC, a TV do Correio da Manhã.